Bem, continuando então da onde nós paramos, agora é calcular FI vezes XI, que é uma coluna que vai me auxiliar no cálculo da média. Então, como o próprio nome aqui da coluna sugere, FI vezes XI é o valor de FI vezes XI, linha a linha. Então, você vai fazer 6 vezes 798, que vai dar 4.788. Depois, 6 vezes 928. Depois, 3 vezes 1.058. 5 vezes 1.188. 14 vezes 1.318. Dá 18. 452. Isso aí. 4 vezes 1.448. E 7 vezes 1.578. Opa. Terminou de calcular a coluna FI vezes XI, você vai precisar da somatória dessa coluna para calcular a média. E essa somatória vai dar 54.760, tá? Reserva. Isso aqui é para o cálculo da média. Agora vamos para o FAQ, que vai me auxiliar no cálculo da mediana. FAQ, esquece essas duas colunas. A gente vai usar a somatória, aliás, o acúmulo dos valores de FI, que é a frequência absoluta. Então, a primeira repete 6. A partir da segunda, acumula. 6 mais 6, 12. Mais 3, 15. Mais 5, 20. Mais 14, 34. Mais 4, 38. Mais 7, 45. Certo? Esse campo aqui você anula, você nunca vai usar a somatória do FAQ. E, finalmente, o FRI, que vai responder as questões sobre porcentagem. Lembrando também que FRI depende da coluna de FI. É sempre FI vezes 100 dividido por N, que é o total. Tá aqui a formulazinha, ó. 6 vezes 100 dividido por 45. 6 vezes 100 dividido por 45. 3 vezes 100 dividido por 45. E aí o resultado com duas casas decimais depois da vírgula. Tá? Para cada linha. Então, 300 dividido por 45. Depois, 500 dividido por 45. Depois, 500. Depois, 1.400 dividido por 45. Depois, 400 dividido por 45. E, finalmente, 700 dividido por 45. Na hora que você somar essa coluna, dá 100%, tá? Concluiu a tabela, eu já tenho tudo que eu preciso para o cálculo de tudo que foi pedido no exercício. Então, vamos lá. Valor médio, que é a média. Vai aplicar a formulazinha, ó. Média é igual somatória de FI vezes XI dividido por N. A gente já viu que FI vezes XI, 54.760, tá aqui. Dividido por N, que é 45. E aí, no cálculo, a divisão vai dar 1.216,89. Esse é o valor médio das notas, que é o cálculo da média, tá? Item D. Determine o valor da nota fiscal que representa a moda. Primeira coisa que você vai fazer é determinar a classe que está a moda, sempre olhando onde o FI é maior. Nesse caso, ó, FI maior é o 14. Portanto, a moda encontra-se na quinta classe. Como que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a fórmula de Kisuber, que está aqui. Limite inferior da classe modal, que é a quinta classe, que nós já definimos. Vai lá, limite inferior, 1.253, tá? O próximo vai ser mais delta 1. Delta 1 é o FI da classe modal, que é 14, menos FI anterior. Então, 14 menos 5, 9. Delta 2, FI da classe modal menos FI posterior, 14 menos 4, que é 10. Então, delta 1, 14 menos 5, delta 2, 14 menos 4, sempre no FI, tá? E vezes H. H é justamente essa diferença, que é a variação do intervalo, que é 130. Então, nós já temos tudo o que é necessário para calcular a moda. E aí tá aqui, ó. 1.253, que é o limite inferior, delta 1, que é 9,
delta 2, que é 10, vezes 130. A ordem é 9 dividido por 19, vezes 130, mais 1.253. Então, o valor que representa a moda, com duas casas, 1.314,58, tá? Esse é o valor da moda. E a mediana a gente sempre vai começar determinando a posição do elemento mediano, através sempre de n dividido por 2. Nós vimos que na tabela sem intervalo a gente usa n mais 1 dividido por 2. Na tabela com intervalo é n sobre 2. 45 dividido por 2, que é igual a 22,5. Olha lá na tabela. Onde é que você vai achar esse 22,5? É no FAQ. Por isso que eu acrescentei a coluna FAQ. 22,5, ó, tá aqui dentro de 34. Por quê? Porque na anterior vai até o 20º elemento. Acima de 20 até 34 tá aqui na quinta. Então, 22,5 está aqui dentro. Portanto, a mediana encontra-se também, assim como a moda, na quinta classe, tá? Bom, nós vamos aplicar a fórmula da mediana, usando como base a quinta classe. Limite inferior da quinta classe, 1.253. Tá aqui, ó, mesmo que da moda, certo? Mais n dividido por 2. N dividido por 2 já foi calculado. Aqui em cima, ó, 22,5. Menos FAQ anterior. Se eu estou na quinta classe, FAQ anterior vai ser da quarta classe, que é 20. Então, no lugar de FAQ anterior, eu substituo por 20. Sobre FI da classe mediana. É o FI da quinta classe, não tem nada de anterior ali. Esse aqui, ó, FI da quinta classe, que é 14. Vezes H. H é 130, tá aqui, ó. Ao fazer esse cálculo, só não esquece da ordem. Primeiro isso aqui, 22,5 menos 20 vai dar 2,5. Os 2,5 você divide por 14, multiplica por 130. Resultado que der, vai somar com 1.253 e vai te dar a mediana. O que diz esse valor aqui? A mediana é sempre, a interpretação é a mesma. Significa que metade dos valores da amostra, ou seja, metade das notas, tem valor inferior a 1.276,21. E a outra metade tem valor superior a 1.276,21. Por quê? Porque esse é o valor que representa a mediana, tá? É o valor central da amostra. Esse foi o item E. E, finalmente, o item F. Qual a porcentagem de notas com valor igual ou superior a 1.123? Vamos voltar lá na tabela. Por isso que eu calculei o FRI. Ele quer saber qual a porcentagem de notas cujo valor é igual ou superior a 1.123. Ó, 1.123 está aqui. Igual ou superior é daqui para baixo. Então, é a quarta, quinta, sexta e sétima classe. Portanto, eu vou somar as porcentagens da quarta, quinta, sexta e sétima classe. Quando eu somar essas porcentagens, vai me dar o que o exercício está pedindo, que é o percentual de notas com valor igual ou superior a 1.123. Ao somar essas porcentagens, vai me dar um total aqui de 66,67%. E aí eu tenho o percentual de notas, ok? Bom, esses vídeos, então, têm o objetivo de revisar os conteúdos e permitir que vocês façam um exercício que eu vou deixar já na sequência, que é chamado, que eu coloquei como nome exercício extra. Ele tem resposta no final, tá? Só para vocês treinarem. Ele não vale nota, mas ele vale o treino, o conhecimento. Então é isso.